Olá, 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 ministros do Evangelho. Quero fazer um apelo a vocês, evangélicos. Né? Um apelo, esse é um apelo de Deus para nós. É bem verdade que nesse tempo de política nós ouvimos muitas vozes. Muitas vozes. Eu pensei por muito tempo em fazer um vídeo sobre essas questões de política. Será que nós, cristãos, evangélicos, devemos votar? Eu estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos meditar, eu gostaria que nós meditássemos em algumas palavras de Deus para nós. Porque está ficando escuro, o sol está se escondendo. Eu fiz uma armada aqui para poder, deixa eu ver se eu clareio aqui, mas para dar para vocês me verem melhor. Não que eu queira me aparecer, tá? Essa não é a minha intenção, querer me aparecer. Eu sou Jaelson Santos. Eu não sei como é que aparece aí no meu canal, se é Jaelson, eu acho que é Jaelson Andrade. Eu fiz uma armada aqui para poder o celular ficar. Dá até para ver o pauzinho aí na câmera, né? Tá escuro. Tá muito escuro. Me aproxima mais. Só que o que importa aqui, meus queridos, é a palavra do Senhor. Não olhem para a aparência do pregador ou do mensageiro. Nós temos que olhar para a palavra. Eu gostaria que nós pudéssemos meditar nas palavras de Deus. Onde tudo começou. Lá no céu. Deus, ele sempre quis governar a nossa vida. Deus sempre quis governar a nossa vida. O nosso Criador, um pai sempre quer guiar o seu filho pelo caminho onde ele trilhou. Um pai sempre quer guiar os seus filhos no caminho perto dele. Não era da vontade de Deus que o ser humano se distanciasse de Deus. Não era da vontade de Deus que nós pecássemos e nos distanciássemos tanto dele. Satanás, ele, como todos já conhecem, se rebelou contra Deus, contra o governo de Deus lá no céu. E foi expulso. Foi expulso. Deus respeitou a oposição. Deus não destruiu. Deus respeitou a oposição dele, mas expulsou porque não dava para viver naquele ambiente no céu entre guerra. E aí veio e o pecado reinou no mundo. E reina no mundo até hoje. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer às pessoas que são do meu canal. Eu não sei nem falar direito. Agradecer os meus seguidores. Né? E eu gostaria de dizer que o meu foco aqui não é alcançar um objetivo em que eu venha ganhar dinheiro através desse canal. Não é. A intenção não é jamais ganhar dinheiro. Eu já falei isso e sempre vou falar. Deus, ele é conhecedor do meu coração, do coração de cada um de vocês que me segue aí. Eu agradeço muito. E gostaria de pedir que compartilhassem esse vídeo com pessoas que não são adventistas. Eu sei que talvez todos aí sejam adventistas, né? Talvez, eu não sei quem me segue, não tenho conhecimento. Mas que Deus ele possa habitar no coração de cada um de vocês, né? E no meu também. E compartilhem para quem não é adventista, para quem é adventista, para quem não é. Eu vou tentar gravar 2 vídeos. Por quê? 2 vídeos sobre esse assunto. Eu vou estar mostrando alguns textos da irmã Ellen White, né? E
por enquanto vai ficar só na Bíblia. Esse vídeo vai ficar na Bíblia, só na Bíblia. Segundo vídeo eu vou usar somente os textos da irmã Ellen White. Ellen White, para os adventistas, para nós adventistas do sétimo dia, é uma profeta que viveu nos nossos tempos. Ela morreu em 1915, né? Não lembro a data nem o dia, mas ela viveu aí em meados de 1800 e alguma coisa, até 1915. E ela escreveu, uma mulher que não chegou a concluir, se eu não me engano, a terceira série. E escreveu se eu não me engano, mais de 120 livros sobre saúde, sobre conduta na igreja, sobre conduta sexual, conselhos para pais e filhos, como ser um bom cidadão, um bom cristão, e repreensões também para os cristãos adventistas. Então eu realmente acredito que ela é uma profeta do Senhor. E por isso eu vou estar no segundo vídeo falando diretamente para os adventistas do sétimo dia. E vocês que irão assistir esse vídeo, que são evangélicos, meditem também. Vamos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Deus Pai querido e santo, obrigado, Senhor, por a oportunidade, meu Deus, de estar pregando a tua mensagem, transmitindo a tua mensagem, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, mais do que eu, a intenção do meu coração, pois o coração do ser humano ele é enganoso, ó Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar sabedoria para agirmos neste mundo, até a vinda do teu Filho amado Jesus. Te agradeço por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Aqui eu estou num ambiente, como todos já viram, árvores, né? E o sol, e assim eu talvez não tenha focado muito a câmera para ficar mais claro. Mas o que eu quero é transmitir a palavra, não a minha aparência aqui. Eu não quero me aparecer jamais. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 8. Vai dizer o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Juízes em Israel. Deus ele constituiu juízes em Israel. Né? Nós vemos a história de Sansão, né? Um dos juízes de Israel, né? Que liderou Israel. A vontade de Deus era que fosse assim, liderados o povo. E Deus diretamente dava as instruções. Apesar que Sansão, né? Ele acabou fazendo muitas coisas erradas conforme a própria vontade e o coração dele, né? As concupiscências da carne. Isso tem atrapalhado a vida do cristão, isso tem distanciado o cristão de Deus. E seguindo, porém os filhos não andaram, né, pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Eles agora pedem um rei, um governo. Eles querem ser governados, não por Deus, mas pelos homens. E eles pedem um rei. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atenta à voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as suas obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. O povo não rejeitou aqui a autoridade de Samuel. O povo rejeitou aqui a Deus. O povo olhou para as nações que eram governadas por reis, por homens, e quiseram também ser governados por homens. Meus irmãos,
Nós não devemos olhar para o Egito, no sentido de Israel era um povo livre, um povo separado. Israel foi livre do Egito, livre da escravidão. Por que nós agora olhamos para trás e queremos voltar para o Egito? Para a escravidão, para a servidão? Servir ao homem em vez de servir a Deus. Aquele povo era servo de Deus, serviam a Deus e agora rejeitou a Deus. E quiseram ser governados por homens, assim como as outras nações. Nós não devemos olhar para as nações e imitar as nações. O povo de Deus sempre foi um povo separado, um povo diferente. Nós temos que ser diferente. O cristão é diferente do mundo. O cristão, ele é diferente do mundo. Você é cristão, você é evangélico, de qualquer religião. Eu não sei nem falar as religiões. Você que se diz cristão. Você que quer ir morar no céu. Você que acredita que Jesus vai voltar. Deixe ser governado por Cristo. Ele quer governar a sua vida. Nós temos que nos permitir ser guiados por Deus. Eu não quero fazer acepção de pessoas, porque nós sabemos na palavra de Deus que nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Eu não vou poder abrir aqui os versículos na Bíblia, porque meu celular ele é muito complicado. O vídeo tem 11 minutos já e sai muito grande. E aí para publicar, para editar não, que eu não sei nem editar, mas para publicar no canal ele é difícil, demorado. Mas nós sabemos, qualquer cristão sabemos que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que amar a todos. Jesus ele veio e amou a todos. Por amor de todos, ele se entregou na cruz. Ele morreu por nós. Para aqueles que viessem a aceitar a sua morte na cruz, porque tem muitos que rejeitam, infelizmente. Eu fiz escrevi algumas coisas aqui para não esquecer, né? Nós devemos respeitar todas as classes de pessoas. Nosso papel como cristão é levar a mensagem de salvação. Temos que alcançar os que precisam de transformação, os que precisam abandonar as práticas que Deus rejeita. Nós vamos tratar aqui existem dois partidos no nosso país que tem mais chance de um presidente ser eleito. Então eu vou falar aqui algo que as pessoas falam, né? Nos dizem, né? Eu não voto em partidos que apoiam ladrões. Eu não voto em partidos que apoiam ladrões. Mas, meus irmãos, qual a certeza que nós temos que aquelas pessoas são ladrões? E se são ladrões? Qual é o nosso papel? Meditem. Outros, né? Uns dizem, eu não voto em partidos que apoiam ladrões, outros que apoiam matadores de bandidos, matadores de ladrões. Então, e a gente vê hoje em dia dizendo, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom, meus irmãos, é um bandido, um ex-bandido, é um bandido arrependido, é um bandido convertido, meus irmãos. Nós não podemos sair por aí matando as pessoas, querendo que porque nós porque são bandidos, são ladrões, agora nós vamos ter que matar, eliminar. Se dentro da igreja o joio crescerá com o trigo, dentro da igreja o joio cresce juntamente com o trigo, mas lá fora, como cidadãos da pátria amada, nós queremos agora nos armar, né, e sair matando pessoas. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, meus irmãos, a você que vai me assistir. Eu não voto nem na esquerda nem na direita em partido nenhum. Eu não voto. Eu já votei, mas eu não voto. Deus tem me abrido os olhos e vamos analisar o que é que a
a política tem causado dentro da igreja? Somente divisão, meus irmãos. A política tem causado divisão dentro da igreja. Quando acabar essa eleição, eles irão assumir o seu governo, o seu trono. E muitos de nós estaremos dentro da igreja inimigos, ou até mesmo fora da igreja, porque muitos irão se afastar. Por causa de quê? De política. Porque não aceitamos fulano que era de esquerda, não aceitamos fulano que era de direita. Nós criamos brigas, intrigas dentro da igreja por causa de política. Meus irmãos, na palavra de Deus nós encontramos o que é que vai fazer separação. Jesus fala, eis que não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. A espada, a espada, a espada, a palavra de Deus. Ela vai causar divisão. Jesus fala, a partir de hoje será pai contra filho. E não lembro bem, mas... E aí vai. Ele vai citando ali. A divisão, a palavra causa divisão. Uns aceitam e outros não. Agora a política entrando dentro da igreja e causando divisão, meus irmãos. Essa não é a vontade de Deus. É mundanismo dentro da igreja. Nós olhamos e todas as nações têm os seus governantes. Todas as nações votam. Nós estamos seguindo o Egito. Nós estamos imitando o povo de Israel no passado, olhando e desejando as coisas do Egito. Bandido bom é um bandido convertido. Olhem para o ladrão da cruz. Ele conheceu a Cristo. Ele conversou com Cristo intimamente ali. Ele recebeu perdão. Ele recebeu perdão. Os matadores, os que maltrataram, os que mataram a Jesus, ele disse o que? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha Bíblia. Eu sou meio devagar, meus irmãos, para abrir a Bíblia. 1 Timóteo. Então vamos lá. É tanta marcação, é tanta folha aqui na minha Bíblia que quando eu vou abrir aí fica meio complicado. Tem alguns textos aqui, meus irmãos, e o tempo vai correndo. 1 Timóteo, capítulo... Tiago 2:1, está lá falando sobre a questão de nós não fazermos acepção de pessoas, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. 1 Timóteo 2:4 diz o seguinte: o qual deseja, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Não que... Mas se nós matamos alguém que não tem conhecimento, nós estamos agora nos colocando acima de Deus, tirando a autoridade de Deus. A palavra de Deus diz: não matarás. Aí muitos dirão, né, não matar o inocente. Sabe qual é o desejo dessas pessoas que dizem isso? É matar. O desejo dessas pessoas que dizem isso é matar. Você é seguidor de quem? Jesus disse: não matarás. Jesus disse que se a gente odiar o nosso irmão, nós já matamos. Já matamos. Só em odiar já matamos. Comentem. Podem fazer comentários. Geralmente as pessoas não comentam no meu vídeo, no meu canal. Comentem. Eu também estou aqui para aprender. Eu busco sempre aprender na palavra de Deus. E se alguém tiver algum texto, né, que possa me esclarecer, comentem, escrevam. Como está na palavra de Deus, né? 2 Pedro 3:9.
2 Pedro 3,9. Tem muitas folhas dentro da minha Bíblia. Eu tenho que tirar, né, de dentro. São marcações, né? Eu marco e continua deixando lá. 1 Pedro 2, deixa eu ver, 3,9. 3,9. Eu queria ser rápido, mas sou muito devagar. E o tempo passa. 2 Pedro 3,9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Bom, deixa eu ver aqui. É 2 Pedro 3,9. Aqui tá falando. Eu estou em Tiago, meus irmãos. É eu e eu, né? Bom, espera aí. Eu estou em Tiago, meus irmãos. Aqui está falando da nossa língua. A nossa língua também matamos, né? Com a nossa língua nós também matamos. Nós ferimos, nós machucamos. E temos realmente que aprender a controlar a nossa língua. Temos que realmente aprender a controlar a nossa língua. Deus tem mandado recado, né, neste momento para mim, que eu devo controlar a minha língua. Segunda Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Quando nós matamos uma pessoa, nós estamos tirando a oportunidade dela se arrepender, dela conhecer a Cristo. Nós matamos uma pessoa que está no erro. Essa pessoa não tem oportunidade de salvação. E nós que dizemos que estamos salvos, corremos risco agora de perder a nossa própria salvação. Não matarás. É mandamento. Tanto o ladrão quanto o assassino precisam de arrependimento. Tanto o ladrão quanto o assassino. Meus irmãos, todos os políticos, eles precisam ter conhecimento de Deus. Eles precisam se arrepender dos seus atos. Todos. João 18, João 18, Romanos, Atos, João 18, versos 36 a 38. Vamos ver o que diz lá. Abram a sua Bíblia, podem conferir. Aqui está sendo a palavra de Deus aberta. João 18, 36 a 38. Respondeu-lhe Jesus, né? O meu reino não é deste mundo. 35 diz, replicou-lhe Pilatos, né? Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos, ele, no 33, ele pergunta, né? És tu o rei dos judeus, né? Então aqui, no verso 33, Jesus responde, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos, logo tu és rei. Logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta, né? Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Jesus diz,
o meu reino não é aqui, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para me livrar, para eu não ser entregue aos judeus. E Pedro tentou fazer isso. Lembra? Quando ele cortou a orelha lá de Malco? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam em me livrar. Todos, presidentes, eles têm os seus ministros que se empenham por ele. É muito bem certo que a gente às vezes vê divisão entre eles lá, né? E uns lutam contra, aparentemente lutam contra, mas quando vem as suas verbas ali, né, as canetadas, e aí as pessoas eles se unem, né? É complicado, meus irmãos, mas Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, porém os meus ministros não devem se empenhar para a minha causa, que era livrar Jesus. Porque se eu fosse rei deste mundo, neste mundo, eles se empenhariam. Ministros de Cristo. Nós somos ministros de Cristo. Nós que ministramos a palavra de Cristo. Nós que pregamos, nós que levamos a mensagem. Nós somos ministros de Cristo. Qual bandeira nós estamos defendendo? Será que nós estamos defendendo a bandeira de Jesus? Ou a bandeira de Barrabás? Ou a bandeira de Pilatos? Uns diziam: eu sou de Apolo, outros: eu sou de Paulo. Paulo, porém, diz: eu sou de Cristo. Nós temos que ser de Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Romanos 13, 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Vamos ver o que diz. Meus irmãos, perdoem as demoras aqui. Eu sou muito devagar mesmo. Então, Romanos 13, passei direto, 1 a 7, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu estou usando esse texto porque todo mundo que prega, vem falar sobre política, está usando esses textos. Eu gostaria de usar também para que todos meditassem na palavra. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí utilizam isso aqui e muitos dizem: olha, fulano foi colocado lá porque Deus colocou. Parem e pensem. Se não fosse pelo voto, o presidente que está hoje no poder estaria lá? Não, não estaria. Se não fosse pelo voto, não estaria. Aí nós dizemos: nosso país ele foi abençoado. Deus colocou um bom homem lá. Enquanto outros países foram amaldiçoados. Porque quando o justo governa, né, o povo se alegra. Mas quando o mau governo ele governa, vem opressão sobre o povo. Então quer dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas? Deus está colocando um presidente justo em um país e um injusto em outro? Não, meus irmãos. Somos nós. Nós colocamos com os votos, com os nossos votos. Nós colocamos as pessoas no poder. O que Deus está dizendo aqui? Sobre essas autoridades aqui. Que toda autoridade, não há autoridade, né, que não proceda de Deus. Os cargos. São os cargos. Não está falando da pessoa, mas o cargo.
o cargo de presidência, o cargo de governador, o cargo de ministros. Os cargos estão ali porque Deus, como é que se diz? A palavra... Deus permite que existam esses cargos para que as pessoas que venham sentar nas cadeiras ali trabalhem em favor do povo. É para trabalhar em favor do povo. Não é para o povo trabalhar em favor daquele que está ali no poder. É para ele trabalhar em favor do povo. Não é a autoridade, o homem que nós colocamos lá, que foi colocada por Deus. Não. Não, meus irmãos. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo assim, vote, 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 vote. Não está. Em nenhuma parte da Bíblia. Aqui não está dizendo que você deve votar. Você só vai exercer a sua cidadania se votar. Não existe isso, meu irmão. Quer dizer que se você for neutro, você não é um cidadão. Você não existe. Onde é que está a lei, a liberdade religiosa? A sua liberdade de querer votar ou não. Você é livre para escolher se quer votar ou não, em quem votar ou não. Agora, será que é da vontade de Deus que você vota? Vamos mais para frente. De todo modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Nós temos que apenas respeitar a autoridade. Se ela estiver agindo no padrão da Bíblia, no padrão da palavra de Deus, se estiver agindo de acordo com a vontade de Deus, nós temos que respeitar. Nós não vamos aqui agora, nós temos aqui está explicando. Muitos utilizam só que nós temos que respeitar e diz que é para votar. Não, e não está dizendo aqui que é para votar. Observem mais para frente. Trarão sobre si mesmo condenação, né? Porque os magistrados não são para temor. Não é para ter medo deles. Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aí temos que temer quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Nós temos que agir como cidadãos honestos. No mundo, no país, na nação em que nós vivemos. Nós temos que agir como cidadãos honestos. Em nenhum momento aqui está dizendo que você só vai exercer a sua cidadania se você votar. Isso não existe. Visto que a autoridade é ministro de Deus, bem, né, para teu bem, o ministério, né? O ministério, presidência é um ministério, governador, né? A governança é um ministério, mas os homens não são as pessoas que Deus coloca lá. Somos nós que colocamos. É ministro de Deus, né? Para teu bem. Para teu bem, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Os homens são colocados lá por Deus, por nós, né? No cargo que Deus é a favor, Deus respeita. Para quê? Para o nosso bem, para o nosso bem. Não é para o bem deles. Não é para viver em regalia, como todos vivem, né? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Cidadãos de boa consciência. Nós não devemos praticar a iniquidade, praticar o mal. Nós temos que praticar o bem. Como é exercer cidadania neste país? A Bíblia nos relata. Cuidem do órfão, cuidem da viúva, cuidem dos necessitados. Respeitem as autoridades. Nós não vamos estar xingando as autoridades. Mas agora, tanto esquerda quanto direita está xingando aí as autoridades. Pode ser cristãos evangélicos estão xingando as autoridades, chamando de ladrão, bandido. É complicado. Nós temos que controlar a nossa língua. Muitas vezes eu sou pego nas minhas falhas, falando
Agora eu não posso dizer que uma pessoa é ladrão, roubou, se eu não tenho nas minhas mãos a prova do crime, a prova de que ele roubou. E eu digo, meus irmãos, não quero que vocês, não, meu desejo é que o cristão não vote. Aqueles que me seguem não votem. Eu não posso, se uma pessoa tá ali exercendo a candidatura, está, né, concorrendo ali, então a justiça diz que ele está limpo perante ela, perante a justiça. Se a justiça disse isso, quem sou eu para dizer que a pessoa não está limpa? Qual é a prova do crime que eu tenho em minhas mãos? Uma coisa é você ver uma pessoa matando uma pessoa roubando, aí você sabe. Mas outra coisa é você ouve da boca de pessoas, ouve da mídia e acredita. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa seja inocente. Não estou dizendo. Na política há muita mentira e corrupção. Só o que há na política é mentira e corrupção. Olha só como ser como nós devemos exercer a nossa cidadania. Pagai a todos, né? Verso 6. Por esse motivo também pagais tributos, devemos pagar os tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Nós somos ministros de Deus, então temos que pagar o tributo. Pagai a todos o que lhe é devido, o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Está aqui como nós devemos exercer a nossa cidadania. Muitos pegam aqui e lê até o verso 1, o 2, no máximo, e para. E diz que temos que votar, senão não vamos exercer a nossa cidadania. Isso é mentira. Leiam até o verso 7 e vocês vão ver como é que você vai exercer a sua cidadania no seu país. Você tem o direito de querer não votar. Você tem o direito. Se você quiser votar, vote. Escolha. Mas, se você sabe que o seu reino não é deste mundo, se você sabe que nós não devemos amar as coisas do mundo, se você sabe que nós devemos nos afastar do mundo, se você sabe que Jesus vai voltar para levar para o céu, por que você está preocupado com as coisas, está com medo do que vem a acontecer no mundo? A palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Não vai existir um homem, um governo sequer, que venha proibir que as catástrofes aconteçam. Eu estou embolando tudo. Não vai impedir. As profecias ela vai se cumprir, o Apocalipse vai se cumprir. Quando nós olhamos ali, o poder civil e o religioso vai se unir e vai oprimir o povo de Deus. A política e a religião vai se unir e oprimir o povo de Deus. Meus irmãos, por que é que ainda nós estamos envolvidos com a política se ela vai oprimir o povo de Deus? Vai criar leis de opressão contra o povo de Deus. Nós votamos e colocamos esses homens no poder, aonde mais para frente, aonde já aconteceu, a nossa liberdade religiosa agora nessa pandemia foi por água abaixo. Ninguém tinha a liberdade de escolher se vacinar ou não se vacinar. A opressão veio, muitos perderam seus empregos por causa da liberdade que ele tinha, a liberdade que Deus deu de escolher, não se contaminar. Mas a liberdade foi tirada e muitos perderam seus empregos. E político nenhum brigou para impedir isso. Muitos diziam que era contra, mas isso não vale. O que vale é a luta, é lutar pelo povo. Eles estão lá no poder para lutar pelo povo, não lutar pelo bem material que eles querem, pelo que eles querem conseguir. É pelo povo, é pelo bem do povo. Devia de existir respeito. Tem que respeitar a opinião de cada um, a consciência de cada um. Mas a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, fecharam, trancaram as nossas igrejas.
Onde está a liberdade religiosa? Isso é só o princípio das dores, meus irmãos. Isso é só o princípio das dores. Quanto mais políticos, quanto mais a religião estiver envolvida com a política, aí vocês vão ver. Eles vão se achar no poder. A opressão vai vir sobre o povo de Deus. O povo fiel de Deus. Não são os infiéis. Na política só há mentira e corrupção. Dificilmente um político, um evangélico entra lá para não se tornar corrupto. Dificilmente. E a gente ouve muitos casos. E muitos só votam depois se sair algum dinheirinho lá, aí liberam lá algumas leis em favor do povo. Nós vimos a opressão. Eu vou estar ficando longo. Meus irmãos, me perdoem. Deixa eu concluir aqui. 1 Timóteo 2. Agora, 1 Timóteo 2,12. 1 Timóteo 2,12. 1 Timóteo 2,12. Eu tô aqui perto, mas às vezes eu me atrapalho todo. 1 Timóteo 2,12 diz o seguinte: é isso mesmo, meu Deus? 1 Timóteo 2, deixa eu ver aqui. Acho que eu errei aqui, meus irmãos. Eu acho que houve alguma... Não. 1 Timóteo 2, 1 a 2. Olha. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Nós devemos orar em favor, né, de todos os homens, em favor dos reis, né, e de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós devemos orar. Agora, não fica só por aí, meus irmãos. Nós devemos orar em favor de todos. Nós, como bons cristãos, devemos orar em favor de todos. Mas olha só, continuação, que ninguém tem falado. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Para que vivamos vida tranquila e mansa. Nós devemos orar pelas autoridades para que nós vivamos vida tranquila e mansa, sem opressão, sem perseguição. Mas sabe que a perseguição dos últimos dias, ela virá. E se nós olhamos para os sinais dos tempos e vemos que Jesus está perto de vir, essa perseguição breve virá. E não há ser humano no mundo nenhum, não há presidência, governância no mundo que impeça que aconteça. É profecia, é a palavra de Deus que vai se cumprir. Imagine nós colocamos agora pessoas, damos autoridade a essas pessoas de assinarem as leis que vão nos perseguir. Nós vamos ser cúmplices da nossa própria perseguição. Nós vamos ser cúmplices da morte de muitos mártires que vão ser mortos porque não vão rejeitar a palavra de Deus. São as leis dos homens. São as leis dos homens. Nós temos que orar para que nós vivamos vida tranquila, né? E mansa, com toda piedade e respeito. Nós devemos respeitar as autoridades. Exercer a cidadania é simplesmente agir bondosamente, mansamente, humildemente no meio da sociedade. Um ladrão, ele exerce cidadania? Ele pode votar para quem for. Ele pode votar em todas as eleições, para todos os candidatos. Ele não exerce cidadania. Um assassino,
ele pode votar para quem for, ele não exerce cidadania. Ser um bom cidadão, cidadania, exercer cidadania, ser um bom cidadão. Se você vive praticando a iniquidade, logo você não é um bom cidadão, não está cumprido a cidadania. Forte abraço a todos. Eu vou gravar o próximo vídeo para os nossos irmãos adventistas que creem no Espírito de Profecia. Muitos evangélicos talvez também creiam no Espírito de Profecia. E nós temos que levar a mensagem de salvação para todos. Nós não devemos olhar para as pessoas e dizer, olha, ali é um ladrão, não merece salvação. Nós não podemos olhar dessa forma, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos olhar para um bandido, uma pessoa que nós sabemos que cometeu atos infracionais e dizer, esse está perdido, esse já... A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento, todos tenham o pleno conhecimento da verdade e venham ao arrependimento. Infelizmente, muitos têm o pleno conhecimento da verdade, mas não se arrependem, não deixam de praticar as iniquidades. Isso é bem notório ou bem visto. Acontece dentro das igrejas, dentro das religiões, no meio do povo evangélico. Acontece ter o pleno conhecimento da verdade, mas continua distante de Deus, continua sem o arrependimento. E a palavra de Deus nos diz, não lembro agora o capítulo nem versículo, eu acho que é em 1 Coríntios, né? Ou talvez seja Tiago. Todo aquele que tem o pleno conhecimento da verdade, mas continua pecando, né? Depois de receber o pleno conhecimento da verdade, mas continua pecando, já não resta mais nada a fazer por esse. Meus irmãos, forte abraço. Fica na paz de Deus. Como no início eu já falei, a intenção aqui não é jamais, pode olhar nos meus olhos, talvez vejam mentira, mas não é. A intenção não é aqui ganhar dinheiro, querer que o meu canal cresça para ganhar dinheiro. Se assim Deus permitir que venha a ser monetizado um dia, não sei, não fico ansioso sobre essa questão. Se vier, que Deus me dê sabedoria para utilizar em prol dos necessitados, em prol de pessoas, não para mim mesmo, porque isso não é esforço nenhum, nós devemos comer do nosso próprio suor, e eu não estou suando aqui para gravar vídeo, eu tenho essa plena convicção que nós devemos trabalhar, e nós comeremos da onde? Do pó da terra, porque está molhado, choveu ontem, né? Então aqui está meio molhado, aí não tem muita poeira, né? Nós temos que comer do pó da terra. Nós temos que plantar o nosso alimento. Nós temos que dar duro, suar para conseguir o nosso alimento. Então, a minha intenção não é... Eu peço também que aos fiéis aí que orem pela minha pessoa. Orem pela minha pessoa para que eu continue com esse mesmo pensamento de não querer nunca me engrandecer, querer ser melhor que o próximo, ou querer enricar também. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou tentando passar uma boa mensagem para vocês, porque eu creio que Jesus está às portas. Breve virá o nosso rei. E eu creio que ele não tem se agradado da divisão que está ocorrendo nas nossas igrejas por causa de política. Muitos irmãos brigando, se distanciando uns dos outros, dentro do nosso lar, dentro da nossa própria casa, meus irmãos, dentro das nossas casas. Discussões políticas. Muitas mortes acontecendo. Será que é da vontade de Deus que isso aconteça? Quando um político se assenta no trono lá, ele já está manchado, com mancha de sangue. Muitas vezes nem ele cometeu, ele pode não ter cometido. Às vezes encomenda
Às vezes pessoas ligadas porque querem que ele assuma e vão e fazem essas coisas. Então não é da vontade de Deus, meus irmãos. Forte abraço.